Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma história estarrecedora. E hoje eu vou contar para vocês a história impressionante das gêmeas silenciosas. A história das gêmeas Jennifer e Juni. Filhas de um técnico da Força Aérea Britânica e de uma dona de casa. No dia 11 de abril de 1963, as gêmeas nasceram. Nasceu Juni e 10 minutos depois nasce Jennifer. E logo depois que elas nasceram, o pai delas foi transferido para o país de Gales. E lá elas eram a única família negra da cidade. As gêmeas, elas eram impressionantes, porque elas tinham uma união impenetrável. Elas viviam num mundo que era só delas. Com 3 anos, elas não falavam, vou abrir aspas, não se comunicavam com o mundo exterior, mas elas criaram uma linguagem que só elas duas entendiam. E elas tinham uma irmã mais nova, Rose, que Rose às vezes conseguia entender. Rose era a única que conseguia entender alguma coisa do mundo delas. Mas Jennifer e Juni viviam num mundo à parte. Elas brincavam só elas duas, elas conversavam que só elas entendiam. Elas, com 5 anos, foram para a escola. Elas eram consideradas tímidas e excêntricas. Por isso, porque elas viviam num mundo impenetrável. Os terapeutas da escola se diziam impressionados com elas duas, porque elas parece que viviam em sincronismo. Elas andavam igual. Elas, quando uma não falava, a outra também ficava quieta. Quando uma caía, a outra se jogava no chão. Era esse sincronismo, elas andavam iguaizinhas, elas eram idênticas e elas andavam iguais. Parecia que uma era o complemento da outra. Elas eram muito impressionantes. Aos 9 anos, o pai das gêmeas foi transferido para Devon, uma cidade ainda menor. Eles ainda continuavam sendo a única família negra. E isso foi um marco na vida delas, porque elas chamavam muita atenção e sofriam muito bullying. Chamava atenção por isso, porque elas se imitavam o tempo todo, elas viviam no mundo à parte, elas não interagiam com o mundo exterior, mesmo na escola. Então elas eram maltratadas, elas eram alvo de críticas, elas eram alvo de risadas, de picuinhas, e elas sofreram muito nessa escola. O bullying era tanto com elas que a diretora chegou ao ponto de liberava elas mais cedo da escola para que elas não se encontrassem com as outras crianças, porque as outras crianças maltratavam muito elas. Aos 14 anos, as terapeutas da escola conversaram com os pais e decidiram, com uma tentativa de melhorar o relacionamento delas, separar as gêmeas, porque talvez separando elas interagissem com as outras pessoas, com as outras crianças, né? Porque elas, como eu já disse, elas só se comunicavam entre elas. Então resolveu fazer isso, separou de escola para ver se elas interagiam com outras pessoas, o que não aconteceu. Quando separava as gêmeas, elas ficavam em estado catatônico, elas ficavam paradas por horas e não falavam com ninguém. Foi nessa época aí que os terapeutas tentaram separar as meninas, que Juni tenta suicídio. Então, após isso, a mãe decide que elas não vão para a escola. Elas vão ficar em casa e ensinam em casa leitura e escrita. Com esse tempo, as duas bem juntas, só as duas, elas brincavam de boneca por horas. Elas criaram rituais próprios. Por exemplo, quem ia acordar primeiro e quem ia respirar primeiro, e a outra prendia a respiração e só respirava depois que essa primeira respirou, como se uma fosse um complemento da outra. E aí elas começaram a se dedicar à escrita, começaram a escrever livros e começaram também a escrever diários. Foi aí que o mundo à parte apareceu. Um dia, Juni escreveu assim: ninguém sofre como eu, não como irmã. Com o marido sim, com a mulher sim, com o filho sim. Mas esta minha irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol. É meu único tormento. Já Jennifer escreveu: ela quer que sejamos iguais. Há um brilho assassino em seus olhos. Querido Deus, tenho medo dela, não é normal. Alguém está deixando minha irmã louca. Sou eu. Em 1979, vendo que as meninas elas tinham uma habilidade para escrita, os pais inscreveram as meninas num curso de escrita literária. E elas começaram a escrever sobre jovens, só que nas histórias dos jovens eram muito ligadas à violência, crimes, sexo, tabu.
E elas tentaram publicar esses livros, mas devido ao conteúdo muito violento, elas não conseguiram. Não conseguindo, né, publicar os livros, o que aconteceu? As gêmeas começaram a colocar em prática o que elas escreviam. Começaram a ficar muito violentas, se envolvendo em brigas, inclusive tentando matar uma a outra. Depois uma pedia desculpa e ficava tudo bem, continuavam inseparáveis. Era um relacionamento bem estranho. E aí, um dia em um bar, elas bebiam muito, elas tentaram incendiar o bar. E aí elas foram presas e condenadas a ficar 14 anos num centro psiquiátrico. As duas. Esse tempo que elas ficaram no hospital psiquiátrico, né, elas pararam de escrever novela, mas continuaram escrevendo seus diários. E elas desenvolveram uma verdadeira animosidade uma contra a outra. Quando elas estavam separadas, elas ficaram daquele jeito catatônico, paradas, estátua. Quando se juntavam, uma queria matar a outra. E aí, o comportamento delas duas chamava a atenção de muita gente. Mas teve uma jornalista, a Marjorie, que ficou no hospital psiquiátrico e, pesquisando a vida delas duas. E se tornou uma grande amiga delas duas. Nesse tempo também, no hospital psiquiátrico, elas começaram até a conversar com outros internos, né? E conversavam com Marjorie. Um certo dia, Jennifer disse para Marjorie, Marjorie, eu vou ter que morrer. E Marjorie perguntou por quê. Ela disse, nós decidimos ir. Nos diários delas duas, ficava claro, não se entende por quê, que uma teria que morrer para a outra viver normalmente, né? E elas fizeram um combinado de que se uma morresse, a outra tentaria levar a vida mais normal possível, se relacionando com outras pessoas, conversando, vida normal mesmo. E a escolhida para morrer foi Jennifer. Em março de 1993, as gêmeas elas foram transferidas para um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Elas entraram na ambulância rindo, conversando entre elas, claro, né? E ao chegar no destino, Jennifer estava morta. Não houve violência, não houve sinal de envenenamento, nada. Juni conta que Jennifer encostou a cabeça no seu ombro, suspirou e disse, por fim, estamos livres. O laudo do óbito, né, consta miocardite aguda. Só que Jennifer nunca teve nenhum problema de saúde. Simplesmente morreu. E aí, Juni disse a Marjorie, por fim, estou livre. Jennifer deu sua vida por mim. Jennifer foi enterrada e Juni cumpriu a sua promessa. Ela passou a ter uma vida o mais normal possível. Ela se relacionava muito bem com as outras pessoas, conversava, conseguia viver em comunidade, cumpriu perfeitamente a promessa que fez para a irmã. Ela tem uma vida normal. E a morte de Jennifer, ela continua sendo um mistério até hoje. Ninguém explica por que morreu, mas parecia que realmente uma precisou morrer para que a outra pudesse viver. E na lápide de Jennifer, pode-se ler o seguinte texto que foi escrito por Juni. Uma vez fomos duas. As duas éramos uma. Não somos mais duas. Somos uma através da vida. Descanse em paz. Hoje, Juni, ela tem 58 anos. Ela mora com os pais no país de Gales. Ela tem a vida mais normal possível, mas ela até hoje se recusa a falar sobre sua vida misteriosa com Jennifer. Então, assim, eu já tinha lido sobre a história dessas gêmeas silenciosas há um tempo e esse caso me impressionou muito e eu queria muito contar pra vocês aqui. Existem algumas curiosidades sobre elas que eu deixei pra falar no final, porque são bem interessantes, assim. As gêmeas, elas passaram 11 anos, né, no hospital psiquiátrico. Quando elas tinham 17 anos, elas passaram 2 anos trancadas no quarto, só as duas. Até a mãe, ela deixava comida e saía. Ninguém conseguia se comunicar com elas, né? Então era um mundo à parte, como eu já falei várias vezes nesse vídeo delas duas. Elas tinham um QI de gêmeos. Elas perderam a virgindade com o mesmo menino, um dia, a outra uma semana depois. Mais uma vez a gente lembra o que eu falo também. É como se uma complementasse a vida da outra. Depois, naquela fase de animosidade, elas tentaram se matar várias vezes. Uma vez, Juni tentou enforcar Jennifer, outra vez tentou jogar num rio,
Outra coisa interessante também é que elas tentavam muito esconder os seios, elas amarravam um pano e apertavam que doía, mas elas não queriam que ninguém visse os seios delas. Elas tinham um relacionamento muito de amor e ódio mesmo. Elas se amavam e se comunicavam e viviam no mundo só dela, eram extremamente unidas, mas ao mesmo quando se separavam ficavam catatônicas, mas elas tentavam muito se matar, eram animosidade mesmo, eram muito violentas uma com as outras. E lembrando de tudo que eu contei até aqui, Jennifer era 10 anos mais nova que Juni, talvez por isso ela tenha sido escolhida, né, pra morrer, mas ninguém nunca explicou a morte de Jennifer, e realmente, Juni passou a viver normalmente depois que Jennifer faleceu. Então é um caso bem sinistro, né, bem estranho, ninguém explica, elas chamavam a atenção de todo mundo, e tá aí. Deixem no comentário o que vocês acham disso tudo que eu contei. Tem pessoas que ligam a outras vidas, a espiritismo, eu não entendo bem, então deixem nos comentários que eu vou gostar muito de ler e de conversar com vocês. Se inscrevam no canal, eu continuo esperando sugestões de vídeos para eu mandar para vocês, certo? E é isso, até a próxima.